Meus amigos e minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Vocês sabem que eu, Ivan Lopes, trabalho com a hermenêutica. Então, quando eu apresento um texto para vocês, eu faço uma interpretação à luz do verdadeiro conhecimento, e não segundo o que fazem as religiões, que leem a Bíblia para todos como se a Bíblia falasse para todos. E na verdade não. Por exemplo, em Malaquias capítulo 2, é um livro escrito pelo profeta Malaquias, direcionado o seu oráculo ao povo de Israel. E aqui nesse texto nós vemos claramente que a mensagem foi escrita para os sacerdotes de Israel. Então, se é escrito para os sacerdotes, logo não foi para mim, não foi para você, não é mesmo? Mas o que acontece? Nós vamos ler. Se nós também pertencemos espiritualmente à casa de Israel, é evidente que as mensagens direcionadas ao povo de Israel também pode ser derivada alguma coisa para nós. Exemplos: se o Eterno repreendeu o seu povo Israel de algo que eles fizeram contra a sua verdade, é evidente que eu, que sou israelita espiritual, também vejo a repreensão de uma forma estritamente particular. Não foi escrito para mim, mas eu fico de olho e também aprendo com isso e vou viver na presença do Eterno segundo a sua palavra. O que eu quero dizer é que nós vamos ler o Malaquias capítulo 2 e alguns versículos para derivarmos daqui uma experiência, derivarmos desse texto algum exemplo para nós, sabendo que não foi escrito para nós, foi para os sacerdotes. Veja o primeiro versículo: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Vamos ver qual a mensagem que o Eterno quis que os sacerdotes teriam que ouvir. Os sacerdotes de Jerusalém estavam realmente em falta com o Altíssimo, e eles receberam o profeta Malaquias para reclamar de suas atitudes. E então vamos ver qual o proveito que tiramos daí para nós, tá bom? Jamais eu passarei uma interpretação que não tem nada a ver com a vida de vocês. Nós vamos aqui tirar exemplo de uma mensagem dirigida aos sacerdotes de Jerusalém. O verso 2, ele diz assim: se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Já percebemos aqui que a coisa estava feia para o lado desses sacerdotes. Eles estavam desprezando a lei do Eterno, eles não estavam vivendo cabalmente o que a Torá dizia para eles. O profeta veio para repreendê-los, estimulando-os a viver a vida que o Eterno havia destinado para eles, porque, pelo contrário, eles iriam sofrer pena da parte do Altíssimo. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado. O Eterno diz categoricamente, através do seu profeta, aos sacerdotes de Jerusalém, que se eles não propusessem em seus corações em honrar o seu nome, Yahweh, viriam certamente maldições sobre a casa de Israel, e todos iriam sofrer por causa das rebeldias deles. Olhe e vejamos para que isso também não venha acontecer conosco. Nós não somos sacerdotes, por exemplo, mas nós somos também povos de Yah, que ouvimos a sua voz e temos o dever de obedecê-la. Assim como os sacerdotes estavam prestes a viverem em maldição se não obedecessem à voz do Eterno e não honrassem seu nome,
Da mesma forma, nós também podemos ser processados por estas maldições do Eterno se nós não ouvimos a sua voz. Está entendendo? É apenas um exemplo. Eles lá sofreram a pena. Se você ouvir a voz do Eterno e não honrar o seu santo nome, você passará também por isso. É lógico, isso é plausível. Porque para com o Eterno não tem acepção de pessoas. Lá eram os sacerdotes, aqui é você que também faz parte da família dele. Então você tem que obedecer à voz do Eterno sob pena de maldição. Está escrito: diz o Senhor dos Exércitos: se não propuserdes no vosso coração a honrar o meu nome, eu enviarei maldição sobre vós. Ao ouvir estas repreensões dirigidas aos sacerdotes de Jerusalém, eu, como servo do Eterno, devo ter também cuidado para não desonrar o nome do Eterno, porque vai sobrar para mim também. Mais uma vez eu digo, a mensagem não é para você, é para os sacerdotes. Mas se você faz parte também do povo, você também tem dever de honrar o nome do Altíssimo. Se não honrar, veja que virou maldição. Eis aí o motivo de muita gente estar amaldiçoada e não ter sucesso em suas vidas, porque não honra o nome do Altíssimo. E acham que o Altíssimo só está falando para os sacerdotes. Não é. Está falando para os sacerdotes e para mim também. Porque se eu sou servo dele, devo honrar também o seu nome. O verso 13 ele diz para os sacerdotes: eis que vos reprovarei a posteridade e espalharei sobre os vossos rostos o esterco, sim, o esterco dos vossos sacrifícios. Então o Eterno aqui disse pelo profeta que estava abominando os sacrifícios que os sacerdotes faziam, que não estava aceitando o que eles estavam oferecendo no altar, porque eles estavam corrompidos, porque eles não estavam honrando o nome do Eterno, por isso eles não estavam sendo aprovados, eles não estavam vivendo com integridade de coração a vida que o Eterno havia ordenado para eles viverem. Então, depois que o castigo e a maldição viesse a eles, ele diz no verso 4: então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Este é um exemplo que eu trouxe para vocês e vocês agora já sabem onde é que está escrito: repreensões aos sacerdotes, que poderá cair também sobre vocês, que também sois povos do Eterno. Então, honremos o nome do Eterno, para que somente bênçãos venha cair sobre nós. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.